Amém? Quem que é o Rei da Glória? É, o Rei da Glória, glória a Deus. Irmãos, eu estarei recolhendo as ofertas. Se alguém puder pegar o gasofilácio e colocar aqui, por gentileza. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas 6:7. Tem alguém cansado aqui hoje? Deixa eu ver. Não? Tem muita gente cansada, né? Em nome de Jesus, você vai sair daqui descansado, com as suas forças renovadas. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Irmãos, olha só o que fala o texto de Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha o versículo 9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Então aqui, porque às vezes a gente acha que as coisas são mágicas, as coisas de Deus são mágicas. E em Gálatas aqui, eles nos ensinam algo que é bênção, que a gente fica feliz. Fala, ó, o que você semear, você vai colher. Só que tem um problema. Isso gera no meu coração um pouco de temor também, né? Por quê? Porque se eu semear para a carne, ou seja, se eu semear a corrupção, se eu semear o mal, eu vou colher o mal. E infelizmente, muitas vezes a gente lê a Bíblia ou pega para nós só a parte que nos favorece, só a parte que nos dá privilégio, só a parte de honra. Mas aqui, como eu falei, isso aqui tem que gerar um certo temor em nossos corações. Porque eu sei que se eu semear coisa ruim, eu vou colher. E esse texto é tremendo porque ele fala assim, ó, não é para você, Gabriel, não se cansa de fazer o bem. Olha o que ele está falando aqui, ó, para você não se cansar, para você fazer o bem a todos. Lógico, eu estou falando de oferta agora, mas na verdade isso é na nossa vida. Todo mundo tem uma oportunidade de fazer o bem para alguém. Todos os dias. Todos os dias Deus vai te dar uma oportunidade de fazer o bem. E com certeza, quando a gente cumpre isso, irmãos, isso aqui é um princípio. A lei da semeadura é um princípio. Você plantou, você vai colher. Não existe outra coisa. Então é muito claro que o que você plantar na vida de alguém, você vai colher, seja bom ou seja ruim. O que você plantar no gasofilácio, a sua semente, ela vai gerar fruto. Ela vai gerar. É igual assim, né? Hoje existe duas correntes teológicas sobre dízimo e oferta. E isso deixa a igreja, deixa as pessoas confusas. Por quê? Não, peraí. Se eu dizimar, eu vou para o céu. Se eu não dizimar, eu vou para o inferno. Tem essa corrente teológica que fala que se você não dizimar, você vai para o inferno porque você está roubando a Deus. E eu acho que tudo que é extremo não faz bem. A gente precisa de ter na vida um equilíbrio. Amém? Então lá em casa, por exemplo, o que a gente ensina para os nossos filhos? A gente colocou para eles o princípio de semear. E qual que é a base? A base, a gente sempre orienta eles, fala, ó, peraí, ó, vamos fazer um propósito, não é uma obrigação, não é para não ir para o inferno, mas é um propósito que a Fabiana, geralmente é a Fabiana que senta com eles, que faz as contas deles, enfim, o propósito é o quê? Nós colocamos para ele o dízimo como o mínimo. Então 10% daquilo que eles semeiam, eles estão dando o mínimo. Então se ele quiser dar 12, 15, mas se ele der menos,
Não tem problema, mas é um propósito que foi feito com eles. Então o que eu quero que vocês entendam que a semeadura, a lei da semeadura, semente, ela é voluntária. Você semeia. Você chegar aqui e falar assim: James, olha, se eu colocar R$10 aqui, amém, o dinheiro é teu, Deus colocou na sua mão. Então eu falo isso porque existe muito assim. Tem gente que fala assim: não, mas eu não concordo com o dízimo, então eu não vou dizimar. Só que muitas vezes, algumas pessoas falam isso porque ela não quer semear na igreja. Ela não quer ajudar no reino. Então tudo depende da motivação do coração de cada um. A gente precisa entender que sobre o dízimo, você não vai para o inferno se você não dizimar. Mas você precisa entender que a obra ela é sustentada através da sua semente. Amém? Então, quem sustenta a obra é Deus. Irmãos, vocês podem ver quantas crises que o Brasil passou, por exemplo. Olha a pandemia. E as igrejas não fecharam a porta. Por quê? Porque quem sustenta a igreja é Deus. Amém? Então quando a gente fala para você semear, olha só o que eu vou falar. Nós estamos dando para vocês uma oportunidade de prosperar. Uma oportunidade de colher bons frutos. Então isso é uma oportunidade. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que nós fomos chamados para quê? Para ser facilitadores na vida das pessoas. Irmãos, para um milagre acontecer, precisa de 3 pessoas. Aquele que tem poder de realizar, que a gente sabe que é Deus, que não é o James, não é o Paulo, o Ezequiel, não é Ezequiel, não é ele. Ele não tem poder para fazer um milagre, seja na tua vida financeira, seja em qualquer área da tua vida. Mas precisa de ter aquele que faz o milagre, que é Deus. O segundo personagem que tem que ter é aquele que necessita. Há uma necessidade. Por exemplo, quando Jesus estava pregando para uma multidão e lá não tinha o que comer, mas tinha um jovem que decidiu pegar a marmita dele e colocar no altar de Deus. E com aqueles poucos pães e peixes, Deus alimentou mais de 5.000 pessoas. Então, precisa de um facilitador. E eu quero dizer que você foi chamado para ser um facilitador na vida das pessoas. Amém? Este é o teu propósito, facilitar. Então, aí sim, existe uma necessidade, é como eu falei, a casa, a obra, precisa de dinheiro. A gente tem que colocar um ventilador, um ar-condicionado, tem que colocar um telão. Irmãos, tem. Mas Ele vai usar eu e você para que haja esse suprimento. Amém? Quantos facilitadores temos aqui essa noite? Eu queria que vocês ficassem em pé. Quero orar pela sua vida. Irmão, se tem alguém aqui essa noite desempregado, coloca diante de Deus, porque Deus pode abrir porta onde não existe. Amém? Deus sabe a tua necessidade. O maior preocupado com o suprimento da tua casa é Deus. Deus, Ele se preocupa muito mais que nós. Então, Ele jamais vai deixar um justo mendigar um pão. Ele jamais vai deixar. Nossa, pastor, mas eu vejo pessoas que servem a Deus passar necessidade. Irmãos, eu posso falar com muita convicção. Faz mais de 18 anos que eu sirvo a Deus. Vocês sabem que eu tenho uma família grande. Vocês sabem que o gasto mensal é grande, mas eu posso dizer com muita convicção, Deus nunca deixou faltar nada na nossa mesa. Amém? Porque é Ele que nos sustenta. Eu já vi pessoas que é um casal, vou dar um exemplo, só para vocês entenderem. Às vezes tem casais que ganham 10 mil reais por mês, 15 mil, e muitas vezes, por não cumprir princípio, passa necessidade. E eu falo ali, Deus sempre nos supriu, e muitas vezes, se você for olhar números, você vai falar assim, não, isso não existe, mas eu entendo, que quando Ele pede algo para mim e para você, quando Ele fala assim, Rafaela, coloca aqui no altar, você pode ter certeza, que o prazer dEle não é te tirar, o prazer dEle é multiplicar e devolver nas suas mãos, amém? Porque Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus de frutificação. Feche seus olhos. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus,
cada vida que está me ouvindo agora, cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor Deus. Eu sei que tem muitas pessoas, Pai, passando por depressão, ansiedade, passando por muita tribulação, principalmente, Pai, por medo, Deus, por medo da fome, por medo de não dar conta de cuidar da sua casa, por medo de não dar conta de cuidar da sua família. Mas eu te peço nessa noite, Espírito Santo, visita essas pessoas agora, toca no coração delas, ó Pai, toca, Senhor Deus, e que elas venham entender, ó Pai, que quando eles colocam a vida deles no teu altar, quando eles colocam a vida deles, a vida financeira, a vida emocional, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai suprir as necessidades deles, porque o Senhor é um Deus de multiplicação. Por isso, papai, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada ofertante, Pai, de cada semeador do teu reino, Senhor Deus. E eu declaro sim, ó Pai, que cada semente venha gerar frutos de 100 por 1, ó Pai, na vida deles, Deus. Sabemos que a parte física depende de nós, mas sabemos que o sobrenatural vem do Senhor, ó Pai. Por isso eu declaro sobre cada pessoa que está aqui presente, ó Pai, que haja o teu sobrenatural na vida financeira deles, ó Pai. Que o Senhor venha gerar no coração deles, ó Pai, este temor, ó Pai, de entender a importância da semente que é semeada na vida das pessoas, através de palavras e através de atos, ó Pai. Por isso, Senhor, que eles venham colher, Deus, que eles venham colher frutos de 100 por 1 na vida deles, bons. E as sementes ruins, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles, Deus. E que essas sementes, ó Pai, se for possível, que essas sementes sejam arrancadas, destruídas, ó Pai. E em nome de Jesus, que a partir de agora, Deus, o Senhor vem levantar aqui do nosso meio uma geração de facilitadores na vida das pessoas, ó Pai. Aqueles que já são, que isso venha a ser intensificado na vida deles. Por isso nós colocamos no teu altar tudo aquilo, ó Pai, tudo aquilo que está sendo ofertado a Ti, para a glória do Teu nome e para louvor do Teu reino. Amém. Você que tem sua oferta, pode ficar à vontade aqui, através do QR Code, Pix, fica à vontade.